Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui do nosso Help Química. Sou o professor Emerson e vou estar aqui, né, galera, conduzindo com vocês a aula de número 72, que é uma aula que ela já tinha no nosso canal anteriormente, mas ela está sendo regravada no intuito de melhorar os vídeos aqui do Help Química, beleza? Bom, galera, então, né, já que a gente está falando de melhorias do canal, né, vocês estão vendo que o Help Química está sempre buscando aprender, conhecimento, ter mais conhecimentos e tal, para melhorar e levar cada vez mais o conteúdo para vocês de maneira acessível, de graça e tal, né? Então, já que eu estou melhorando, por que vocês também não me incentivam a melhorar assinando aqui no Help Química? Né? Vim fazer parte dessa equipe de mais de 21 mil pessoas aqui que nos assinam, comentam, estão aqui curtindo os vídeos e ajudando o canal a crescer. Basta você vir aqui embaixo, aqui, clicar para ficar inscrito, clicar no sininho aqui, ativar todas as notificações para todas as vezes que eu colocar aqui alguma novidade no canal, você ficar em primeira mão de tudo que está rolando aqui dentro. E eu sei, né, que vocês não querem perder essa oportunidade, não é verdade, pessoal? Bom, então é isso aí. Então, pessoal, tá aqui o meu convite, tá? E aí eu vou fazer um outro convite ao final dessa aula, se vocês gostarem desse vídeo, tiver aprendido algo novo, né, tiver relembrado algo que vocês já sabiam, mas talvez, assim, não entendi de onde que vinham, deixa um joinha aqui embaixo desse vídeo para me motivar a continuar criando mais conteúdos como esses. Beleza? Então tá bom, galera. Dados os recados, então vamos começar aqui a nossa aula propriamente dita. Pessoal, hoje nós vamos estudar um pouquinho a equação de estado dos gases, né? Na aula passada, nós estudamos os estados dos gases, né? E aí nós ficamos falando por muito tempo, nós desenvolvemos as leis, né, de Charles, de Gay-Lussac, de Boiler, né? Vimos graficamente, matematicamente como que essas leis são dadas e vimos até alguns exercícios em que elas podem ser cobradas. Nessa aula de hoje, eu quero falar de uma equação que talvez para muitos ela é muito familiar, que é a famosa PV igual a nRT, né, que é a nossa equação de estado dos gases. Pessoal, meu vizinho resolveu fazer obra na casa dele bem aqui no dia de eu gravar, tá um barulhinho de serra aqui ao fundo, tá? Então vocês me desculpem se aparecer esse barulhinho de aí no fundo, tá bom? Mas olha lá, nós vamos falar aqui um pouquinho da equação de estado dos gases, né? E essas equações de estados, então, galera, é o nosso famoso PV igual a nRT. Só que mais do que falar, né? Porque eu já disse na aula passada e volto a falar nessa de novo, eu quero que vocês entendam de onde que as equações elas vêm, né? Saber a equação é muito fácil, agora saber usar a equação já é um outro caso completamente diferente. Então, para a gente começar a desenvolver qualquer raciocínio dentro dessa equação, né? Para nós chegarmos nessa equação, nós temos que partir aqui da lei de Avogadro. Né? Então, essa lei ela praticamente nos diz que em sistemas contendo volumes iguais de gases à mesma temperatura e pressão, existirá o mesmo número de partículas. Então, para exemplificar um pouquinho o que é isso que eu estou falando, imagina que dentro desse nosso balão volumétrico aqui, eu tenha um sistema que tenha a mesma temperatura, que tem uma temperatura T, tem uma pressão P, ok? E um volume V. Então, essas são as três condições aqui, temperatura T, pressão P e volume V, que eu tenho dentro desse balãozinho aqui. Nesse outro balãozinho aqui, à direita da nossa tela, eu tenho a mesma temperatura T, eu tenho a mesma pressão P aplicada e eu tenho o mesmo volume V aqui dentro. São as nossas variáveis de estados, né, que nós vimos na aula passada. Então, pessoal, se nós temos essas mesmas condições aqui, nesses dois sisteminhas aqui, nós temos então o mesmo número de partículas ou de moléculas, né? Eu vou chamar de partículas porque os gases nobres não formam moléculas, né, galera? Então nós temos o mesmo número de
partículas aqui dentro desse recipiente. Então vamos supor, né, se eu chamar esse balãozinho aqui de balão de número 1, e se eu chamar esse balão aqui do outro lado de balão de número 2, né, vamos supor que no balão de número 1 eu tivesse 3 partículas. No balão de número 2 eu também tenho 3 partículas. Se no balão de número 2 eu tivesse 5 partículas, no balão de número 1 eu também teria 5 partículas. Isso daqui, galera, então, é a exemplificação da lei de Avogadro. Só que a gente sabe que quando essas partículas elas estão sendo dadas em relações a número de moléculas, números de elétrons, número de átomos, não é viável nós contarmos uma partícula, duas partículas, três partículas, etc. Então, para isso, nós usamos uma unidade de grandeza na química muito conhecida por vocês nessa altura do campeonato, que é o N, né? Que é o N que significa o mol. Né? Então, um mol ele nada mais é do que uma própria unidade de medida. E esse N, que é o número de mols, indica para nós, é mais conveniente nós falarmos em termos de partículas. Então, para exemplificar isso, eu trouxe aqui 4 figurinhas para vocês que contêm gases diferentes. Então, aqui na primeira eu tenho amônia, aqui eu tenho oxigênio, aqui eu tenho vapor de água e aqui eu tenho o hélio. Então, se a gente considerar que esse sistema, eu vou chamar aqui de 1, aqui eu vou chamar de 2, aqui eu vou chamar de 3 e aqui eu vou chamar de 4. Então, se eu considerar que os sistemas 1, 2, 3 e 4, eles possuem mesma pressão P, mesma temperatura T e mesmo volume V, ou seja, as variáveis de estados aqui para esses 4 sistemas, elas são as mesmas nos 4 balãozinhos que nós temos aqui. Todas essas grandezas aqui, elas se contêm. Então eu posso dizer, sem medo de ser feliz, que o número de mols da amônia, né, o número de mol de NH3 é igual ao mesmo número de mol de partículas do oxigênio, que é o mesmo que o número de mols do vapor de água, e que é o mesmo número de mols, né, a quantidade, do gás hélio. Então a quantidade de partículas de mol de partículas gasosas aqui, desses 3 sistemas, elas são a mesma. E isso daqui, então, galera, é um resumo da lei de Dalton, ok? Então, a própria lei de Dalton, ela descreve para nós esses comportamentos. E aí, por meio desse comportamento aqui, né, das leis de estados, perdão, nós podemos chegar numa outra relação que ela foi desenvolvida por meio da lei de Avogadro. Né? Então, assim, partindo das ideias de Dalton, Avogadro, partindo das ideias de Dalton, nós conseguimos desenvolver a lei de Avogadro. Então, pessoal, basicamente, o que essa lei de Avogadro, o que ela basicamente nos diz é o seguinte, olha só, em condições experimentais, as nossas variáveis de estados, que era dada por PI, TI sobre VI, onde que esse T aqui é a temperatura dada absoluta, pessoal, perdão, desculpa, era o V em cima e o T embaixo. Beleza, agora sim. PVT, PI, VI, TI, né, o PIVT, quando eu tenho essas condições, né, combinadas em condições experimentais adequadas lá, nós convergiremos esse valor para uma constante. E essa constante, ela vai nos dar um valor numérico de 0,082. Beleza? Então, aquele número, né, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho com ele, sobre ele com vocês, que os professores parece que tiram da cachola, né? Ele vem de um lugar específico. Ele vem desse desenvolvimento aqui das nossas variáveis de estados. Quando a gente combina de maneira correta, em condições experimentais adequadas, nós convergimos esses valores para uma constante. Então, essas variáveis de estados nas condições apropriadas, elas vão me dar 0,082. Só que
essas condições aqui, ela só é dada quando eu tenho um mol envolvido aqui nas nossas variáveis de estados. Então, se eu tivesse 2 mols nas nossas variáveis de estados, né, o nosso PV sobre T, né, o nosso PI, VI sobre T, ele seria 2 vezes 0,082. E se eu tivesse 3 mols de partículas gasosas, eu teria TVI sobre TI, né, igual a 3 vezes 0,082. E assim vai indo sucessivamente. Então, dessa forma, pessoal, nós podemos dizer que esse 2 aqui, ele é equivalente ao número de mols, né, ou o número de partículas gasosas na sua forma de mol. Então, eu posso rearranjar esse termo aqui da maneira com que eu tenha PIVI sendo N vezes 0,082. Beleza? Ele me dá um termo que nós temos aqui adequado. Se eu pego esse T e eu jogo ele para o lado de lá, né, eu vou chegar em algo parecido com isso aqui. Eu vou escrever aqui na parte de baixo aqui. Deixa eu escrever na outra linha, que senão vai ficar muito apertado. Se eu pego esse Tzinho aqui, esse TI, e jogo ele para o lado de lá, eu passo a ter a nossa equação como sendo PV, agora eu vou já tirar esse I, sendo N vezes 0,082 vezes T. Só que esse 0,082 é o quê? É uma constante que eles deram a letra de R. Por quê? Não faço a menor ideia. Entendeu? Eles deram uma constante que chama aqui de R, e quando a gente substitui esse R, nós chegamos então na nossa velha equação que vocês já conhecem, né, que é o famoso PV igual a nRT, que também é conhecida como equação de Clapeyron. Beleza? Então essa equação aqui, ela é uma equação poderosa para reger os nossos estudos dos gases. E aí, pessoal, nós temos que o termo P dessa equação, ele nos indica a pressão do nosso sistema. O V, ele nos indica o volume, tá? Daqui a pouco eu já vou discutir um pouco das unidades com vocês. O nosso número de mols, né? O nosso N é dado em mol, o R é uma constante e o T é a temperatura absoluta. Né? Lembrando que quando eu falo de temperatura absoluta, eu estou falando da temperatura que nos é dada em Kelvin. Beleza? Então, dessa relação, combinando a lei de Avogadro com as ideias desenvolvidas por Dalton, nós então chegamos até a famosa equação do PV igual a nRT. Só que, pessoal, e agora para nós desenvolvermos uma unidade, né? Qual que vai ser a nossa unidade que nós vamos desenvolver aqui para essa constante dos gases, né? Porque também outra coisa que parece que brota da cachola também da maioria dos professores é que esse R, ele tem uma unidade assim, que vem supimba, brotando, tirada da cachola. Bom, então eu quero desenvolver com vocês da onde que vem essas unidades do nosso R. Então, partindo aqui da equação de Clapeyron, né, do nosso PV igual a nRT, o que nós vamos ter aqui? O P nós já vimos que é a pressão. A pressão ela é dada em atmosfera. O volume, nós vamos seguir o sistema internacional, é dado em litros então, tá, galera? Aqui onde que eu ponho em colchetes, eu estou desenvolvendo para nós as unidades. O N, né, que é a própria quantidade de matéria, ele é dado em mol. O T, por ser uma temperatura absoluta, ele é dado em Kelvin. E o nosso R é a unidade que nós estamos querendo determinar aqui, então. Bom, então se eu estou querendo determinar qual que é a unidade de R, né, vou até fazer aqui um destaque nele, né? Notem que eu tenho que isolar esse nosso termo R, eu tenho que deixar ele sozinho aqui do lado, de modo que o N e o T, né, que estão aqui desse lado multiplicando o R, eu vou jogar eles para o lado depois da igualdade, dividindo. Então, quando eu fizer
essa mudança do nosso sistema, eu passo a ter o R isolado e passo a ter P vezes V dividido por NT. Então agora notem que eu tenho aqui o nosso R isolado por meio da nossa poderosa equação de Clapeyron. Né? Eu tenho o nosso R aqui sozinho, pronto para que surja uma unidade querendo ser desvendadas aqui. Então, como que eu posso fazer esse desvendamento da nossa unidade? Ora, o P ele é dado em atmosfera, multiplicado pelo volume que é dado em litros. Tudo isso está dividido pela quantidade de matéria que é dada em mols, pela temperatura absoluta que é dada em Kelvin. Note, galera, que nenhum desses termos aqui se cancelam. Então, o nosso R, né, a nossa unidade R, ela é dada em atmosfera vezes litro, multiplicada por mol a menos 1, vezes Kelvin a menos 1. Né? Muitos estudantes têm dificuldade. Quando eu ponho esse menos 1 aqui, galera, é só para indicar que está no denominador. Então, é simplesmente essa a unidade envolvida na nossa constante universal dos gases. Então, vocês veem que por meio de uma equaçãozinha simples, nós conseguimos determinar também essa unidade, né, digamos assim, do nosso da nossa mocinha aqui, que também ela é muito simplesinha, beleza? Bom, pessoal, lembra que eu falei com vocês que essa unidade do PV igual a nRT, ela é uma unidade poderosa? E de fato ela é, pessoal. Então olha só o que nós temos aqui. Nós temos essa equação de Clapeyron, ela pode ser usada para os gases em quaisquer condição de temperatura, pressão e coisas do tipo. Mas existe uma condição especial que muitos de vocês também já devem ter ouvido falar, que é o famoso gás na CNTP. O que é a CNTP? A CNTP, elas são as condições normais de temperatura e pressão. Né? Então, é isso que é o significado de CNTP. Então, pessoal, a CNTP nos diz assim, que para um gás ideal, né, para que um gás ideal esteja na CNTP, é necessário que a pressão exercida sobre esse gás seja de 1 atmosfera e a temperatura desse sistema seja de 0 graus Celsius, viu, galera? Cuidado com isso daqui, tá? O pessoal costuma confundir bastante, né? Se nós tivermos os gases nessas condições de temperatura e pressão, nós teremos que o volume molar ocupado por esse gás vai ser de 22,4 litros para cada mol de gás, ou seja, quando eu tiver 1 mol de gás ideal, ele vai ocupar um volume de 22,4 litros. Então aqui, pessoal, nota só uma coisa, a relação, né? Eu tenho aqui a unidade dada em litros e quantidade de matéria que é dada em mol, ok? Então aqui o litros vem de quem? Vem de volume. O mol vem de quê? De quantidade de matéria. Então, se eu quiser generalizar qualquer gás para qualquer volume molar, né, para eu saber se está adequado, nada mais é do que o volume dado pela quantidade de matéria daquele gás. Com isso, eu consigo determinar qual que é o volume molar ocupado por aquele gás. Se tiver na CNTP, é 22,4 litros. Se não tiver na CNTP, é o volume que aquele gás ocupa dividido pela quantidade de matéria daquele gás e a gente determina então qual que é o volume molar envolvido ali. Beleza? Facinho, facinho? Muito fácil, não é verdade, pessoal? Vamos fazer exercício então para a gente ver aplicações da nossa famosa equação do PV igual a nRT? Então vamos lá. Galera, eu tenho aqui uma questão de uma prova, tá? Que eu dei para. Eu não me lembro qual que foi o ano, eu acho que foi 2019 que eu dei essa questão, tá? E eu passei ela como exemplo para os meus alunos do Rede de Decisão no ano passado, 2020, né? Pessoal,
É uma questão de uma prova minha, tá? Essas questões, as minhas provas, as minhas questões sou eu mesmo que invento, e aí eu quero fazê-la aqui com vocês para mostrar para vocês como que essa equação aqui do PV igual a NRT, como ela é poderosa. Então olha só o que, que nós temos. Ela diz assim: Fernanda Santiago, tá? Inclusive, quem quiser saber quem que é a Fernanda, aqui no Help Química, lá na página inicial, tem o canal da Fê, tá? Se vocês quiserem lá dar uma conhecida, pode ir lá, que tá lá no finalzinho lá do canal, vocês vão ver quem que é a Fê, vocês vão gostar muito dela. Fernanda Santiago é uma aplicada estudante do curso de Química e Licenciatura pela Universidade Federal de Minas Gerais e busca sempre inovações para levar aos seus alunos. Em um preparo de aula, ela desejava falar sobre o transporte de determinado gás, que ela chamou de X. Para isso, realizou o seguinte experimento. Em uma garrafa de 2 litros, ela adicionou 8 gramas do gás e, com o auxílio de um termômetro, mediu a temperatura final do sistema, encontrando 25 graus Celsius. Ao se medir a pressão final, verificou que a mesma era de 0,45 atmosfera. Com base nos resultados da esforçada estudante, A. Determine a densidade do gás X e B. Indique qual das figuras 1, 2 ou 3, né, que no caso são essas daqui de baixo, seria apropriada para levar o gás com a garrafa destampada. Justifique sua resposta. E aqui ele deu a massa molar desse gás X, que é 44 gramas por mol, e a densidade do ar, que é 1,3 gramas para cada mol. Bom, primeiro de tudo aqui, pessoal, o que, que nós vamos fazer aqui? O que, que eu aconselharia vocês a fazer é anotar todos os dados que a questão te dá, para assim a gente ver qual equação a gente poderá usar. É claro que aqui vocês já sabem que vai ser PV igual a NRT, que é o que nós estamos trabalhando. Mas olha só, ele traz aqui para a gente que a garrafa tem 2 litros. Então, o volume da garrafa ele é de 2 litros. A massa do gás é de 8 gramas. Né? E a temperatura do nosso sistema é de 25 graus Celsius. E aí, pessoal, é aquele negócio que eu falei na aula passada. Se o cara te deu a temperatura em graus Celsius, já vamos passar ela para a temperatura absoluta, para a temperatura em Kelvin. Como nós fazemos isso? Somamos a temperatura em graus Celsius com 273. Então, a nossa temperatura dada aqui em Kelvin é 25 mais 273. A nossa temperatura aqui em questão é 298 kelvins. Ok? Vou deixar aqui um espaço, porque senão não fica com espaço para eu desenvolver as equações. Bom, que mais que ele deu de dados aqui para nós no nosso problema? Né? Ele está querendo qual que é a densidade do nosso problema, a densidade D. Ok? Então é isso que eu tenho que achar aqui. E ele deu para nós a massa molar do gás, que ele fala que é de 44 gramas para cada mol. E ele deu para a gente a densidade do ar, que ele fala que é 1,3 gramas para cada litro. Ok? Bom, então com isso daqui agora, nós vamos ter que desenvolver uma equação em que nós vamos precisar utilizar esses dados que nós temos aqui no nosso problema. Como que ele me deu dados aqui de massa e de massa molar, eu vou começar a tentar partir do número de mols, que é massa sobre massa molar. E vou chamar isso aqui de equação de número 1. E como ele está tratando de gases, e esses gases nitidamente estão fora da CNTP, eu vou chamar isso daqui de PV igual a NRT. Beleza? Então são esses dados aqui que eles estão nos dando. Ah, pessoal, só uma coisa que eu esqueci de falar com vocês. Ele também deu a pressão, né? Eu esqueci de anotar esse dado aqui, né? É um dado que nós vamos precisar dele. A pressão aqui é 0,45 atmosfera. Então tá aqui os dados todos os dados que o exercício nos deu. Então, com os dados que ele nos deu, eu tenho a equação 1 e tenho a equação de número 2.
Então, para eu começar a desenvolver um raciocínio, o que eu vou começar a fazer? Eu vou pegar essa equação de número 1, eu vou pegar aqui a equação de número 1 e vou substituir ela na equação de número 2. Ou seja, eu vou pegar esse termo aqui e vou substituir aqui dentro. Então eu passo a ter PV igual a massa sobre massa molar vezes RT. Ah, legal. Agora ficou com uma cara mais agradável. Eu vou chamar isso aqui de equação 3. Beleza? Bom, note que aqui ainda não tá bom para a gente trabalhar. Porque eu quero trabalhar com densidade. E a gente sabe que densidade ela é a massa sobre o volume. Eu vou chamar isso aqui de equação de número 4. Então, para eu fazer a densidade aparecer aqui nessa equação de número 3, o que eu posso fazer? Horas. Deixa eu até destacar em outra cor aqui. Eu ponho amarelo. Eu tenho aqui o volume e eu tenho aqui a massa. Ok? Só que para eu virar a densidade eu tenho que ter massa sobre volume. Então o que eu posso fazer? Vou pegar esse volume e vou jogar ele para cá na nossa equação de número 3. Logo, eu vou passar a ter o quê? P é igual a massa sobre volume multiplicado por emissão vezes RT. Então eu passo a ter esse cara aqui que eu vou chamar ele de equação 3 linha. Ok? Bom, como eu tenho aqui agora massa sobre volume, a massa sobre volume aqui, ela é o quê? Ela é o próprio termo que eu estou procurando, que é a minha densidade. Ok? Então, como agora eu tenho a densidade, o que nós podemos fazer? Eu vou pegar essa densidade, que é a minha incógnita, que é o que eu estou querendo determinar, todo esse termo eu vou jogar para o lado de lá. Então a massa molar que está aqui dividindo passa para lá multiplicando. O RT que está aqui multiplicando passa para o lado de lá dividindo. Então eu passo a ter que a minha equação aqui ela é dada como densidade, ela é pressão vezes massa molar vezes o RT dividido, né, perdão, pelo nosso RT. Então aqui, galera, nós desenvolvemos uma equação que nos dá a densidade a partir de PV igual a nRT. E essa aqui eu vou chamar ela de equação de número 5. Tudo bem? Então, com essa equação, nós conseguimos determinar o que o primeiro exercício está querendo, que é a densidade desse mocinho aqui. Vamos ver se eu consigo escrever aqui no canto sem ficar muito engarranchado. Eu acho que vai ficar um pouco engarranchado. Printa aqui, galera, para você salvar esses dados aqui, que eu vou apagar esse lado de cá aqui. Beleza? Bom, então vocês já printaram aí, agora eu vou apagar esse lado de cá aqui, né? Porque só para não ficar muito garranchado. Então, apaga. Sai aqui apagando todo mundo. Ô, saudade de uma sala de aula, né, meu filho? Se a pandemia não deixa a gente voltar para sala de aula, pra gente ficar apagando quadros, os meninos ficam gritando: apaga não, apaga não. Pronto, apaguei. Né? Mas aqui vocês podem printar. Bom, então partindo aqui da equação 5, né? Vamos colocar aqui. Vindo aqui de 5. De 5, quando eu digo, é da nossa própria equação. Então eu tenho aqui que a nossa densidade do gás, né? Ela é a nossa pressão. Qual que é a nossa pressão? 0,45 atmosfera. Multiplicada pela massa molar, que é 44 gramas por mol. Tudo isso dividido pela constante dos gases, que é 0,082 atmosfera por litro vezes mol por Kelvin a menos 1, vezes a temperatura absoluta, que é 298 kelvins. Beleza? Bom, agora nós vamos começar o jogo do corta-corta. Vamos ver quem que dá para cortar aqui. Primeiro, mol a menos 1 em cima e mol a menos 1 embaixo. Cortou. Kelvin em cima com Kelvin a menos 1 embaixo. Cortou. No final das contas... tem aqui ainda, ó, atmosfera. Cortou. No final das contas, me sobraram quem? Horas me sobrou
grama por litro, né, que é a unidade final que eu tenho aqui. Gramas por litro é a unidade de massa sobre volume. Opa, legal, massa sobre volume me dá densidade. Então, nós estamos seguindo um bom caminho aqui no nosso raciocínio. Beleza? Tem mais alguém aqui nas contas que dá para cancelar? Não, eu acho que esse dia eu tava de mau humor, né? As contas ficaram tão feias. Mas, por fim, eu deixo usar a calculadora nas minhas provas. Então, no final das contas, a densidade aqui do gás em questão que estava sendo procurado era de 0,8 gramas para cada litro. Ok? Então, o item A está aqui respondido, que é a densidade que nós estávamos querendo. Porém, né, então aqui, ó, vou colocar aqui no cantinho que é o item A. Porém, no item B, ele pede para a gente ver qual que é o melhor tipo de garrafa para levar o líquido, para levar o gás, perdão. Nesse caso, galera, a garrafa que tem a boca para baixo, tá? A garrafa com a boca para baixo seria ideal. Por quê? O nosso gás aqui seria ideal? Não, desculpa, a boca para baixo não seria ideal, né? Vamos pensar juntos aqui. Olha só, o nosso gás ele é menos denso do que o ar. Então, o ar tende a ficar em cima, né? O ar e o nosso gás tende a ficar embaixo, por ele ser menos denso. Então, nesse caso aqui, a nossa garrafa com a boca virada para cima seria o ideal, porque o gás nosso aqui vem para baixo e o ar fica para cima. Então eu posso levar a garrafa destampada nesse sentido, que esse gás aqui de baixo ele não vai sair voando lá para cima e perdendo todo esse gás que estava sendo transportado. Beleza? Viram como que essa equação ela é poderosa? Galera, isso é uma questão de prova minha. Beleza? Bom, só que não acabou ainda não, pessoal. Vamos lá, tá acabando. Segura aí mais um tiquinho aí, né, galera? Essa parte de gases, elas são um pouquinho mais demoradas mesmo, né? Nós temos que ir com bastante calma nela. Né? Mas vai dar tudo certo, confia em mim. Bom, nesse próximo probleminha, nós vamos agora desenvolver uma nova equação para falar das massas molares dos gases. Bom, agora vai ficar mais fácil, né, o pessoal? Então, olha só o que ela diz aqui. Um recipiente rígido contém um volume total de 10 litros. Um gás ideal colocado nesse recipiente exerce uma pressão de 1,23 atmosfera a 27 graus Celsius. Sabendo que foram utilizados 1,88 gramas de gás, indique a massa molar do gás em questão e B, consulte a tabela periódica para determinar qual é o elemento nobre utilizado. Bom, pessoal, esse nome aqui, né, que eu chamei elemento nobre, é só para não colocar na mesma frase muito gás, 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 gás. Tá? Mas isso aqui é um gás nobre. Então nós vamos determinar qual que é a massa molar em questão aqui, e aí nós vamos determinar qual que é o gás nobre que ele está citando aqui. Beleza? Bom, eu vou resolver esse probleminha agora com amarelo, senão vai ficar muito branca essa tela, vai ficar feio. Vamos lá. Primeiro de tudo, pelos dados que nós temos da questão, nós temos um volume que é dado de 10 litros, ok? Nós temos uma pressão P, que ela é de 1,23 atmosfera. Nós temos a temperatura, já vou passar para Kelvin direto, tá? Que é 300 kelvins, viu? É só somar o 27 com 273. A massa desse gás é 1,88 gramas. Até aqui, nada demais. E, é claro, a nossa constante universal dos gases, que é 0,082 atmosfera por litro, dividido por mol por Kelvin. Então tá aqui a nossa constante universal dos gases. Bom, para nós desenvolvermos então uma equação, nós vamos partir de dois princípios muito simples. Que é, a primeira equação que eu vou utilizar é o PV igual a nRT, visto que nós estamos partindo de uma equação de um gás ideal. Eu estou falando de um gás ideal, então posso usar tranquilamente PV igual a nRT. E é um gás ideal que está fora da CNTP, né, galera? Olha aqui, 27 graus Celsius, então é um gás que está fora da CNTP. Desse modo, então,
eu uso PV igual a nRT, a nossa equação de Clapeyron. Como que eu tenho aqui que achar a massa molar, então eu vou casar pelo número de mols, que é a massa sobre a massa molar. Então, de novo, nós vamos pegar aqui a equação 2 e vamos substituí-la na equação de número 1. Quando eu pegar 2 e substituir 1, eu passo a ter que PV é igual a massa sobre a massa molar vezes RT. Se eu isolar a massa molar aqui, eu passo a ter que a massa molar ela é a massa vezes a constante vezes a temperatura dividida por PV. Então, a partir da nossa equação de PV igual a nRT e do nosso conhecimento de mol, eu desenvolvi uma equação aqui com vocês que nos dá a própria massa molar, certo? Então, substituindo os dados, para nós vermos a equação, nós vamos ter aqui 1,88 gramas, que multiplica por 0,082 atmosfera por litro, por mol a menos 1 por Kelvin a menos 1, multiplicado por 300 Kelvin. Tudo isso daqui dividido por PV. O P, 1,23 atmosfera. E o volume ocupado dessa criança, de 10 litros. Então, vamos começar aqui a sair cancelando unidade. Litros cortou com litros, atmosfera cortou com atmosfera, Kelvin cortou com Kelvin. Tem aqui em cima gramas, tem aqui embaixo mol. Opa! Unidades gramas por mol é a própria massa molar, né? Quando eu tenho gramas por mol. Então eu fiz uma boa sistematização dessa nossa equaçãozinha aqui. Então quando nós fizermos aqui, galera, já que eu montei, quando nós fizermos as contas aqui, nós vamos encontrar que a massa molar desse cara é 3,8 gramas para cada mol, que é aproximadamente 4 gramas por mol, né? E esse gás em questão, então, é o próprio gás hélio, né? O gás nobre utilizado. Ah, como que você sabe que ele é o gás hélio, né? Basta que a gente fazer uma consulta lá com a tabela periódica. Beleza? Galera, então é isso aí, moçada. Essa foi a nossa aula de número 72. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido algo novo, né? Aqui do lado tá colocando aula 71, mas é porque eu reaproveitei esse quadro da aula passada, né, galera? E eu só esqueci de mudar esse finalzinho aqui. Mas, por fim, segue o mesmo aviso aí, né? Se vocês gostaram, deixe esse joinha aí para continuar me motivando a construir conteúdos para o nosso canal Help Química, beleza? Então tá bom, pessoal, na sequência nós vamos falar de misturas gasosas e fração molar. Aguardo vocês. Até breve. Tchau.